Então, pessoal, na questão 2, aqui temos assinale V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Vamos olhar, a primeira afirmativa diz o seguinte: a carga elétrica total de uma lâmina de distribuição de carga variável, dada por sigma de xy, pode ser calculada como Q igual a integral sobre a região D dessa função sigma de xy dA, onde D representa o formato da lâmina, ou seja, onde a região representa o formato dessa lâmina. Esse formato da lâmina vai ser delimitado pelas regiões que a limitam superior e inferiormente, pela esquerda e pela direita. Então a gente pode ter certeza que essa alternativa é verdadeira, porque o D está representando esse formato. Em algumas provas aparece que D representa a espessura da lâmina. Isso não é verdadeiro porque o D não tem nenhuma relação com a espessura. O D só representa o formato da região de integração no qual a gente está fazendo a integral. E a gente não lida com lâminas de espessura, de grandes espessuras nesse caso. Na segunda afirmativa, na transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas polares em integrais duplas, temos que a integral dupla sobre a região D de f de xy dy dx é igual à integral dupla sobre a região G de f de r cosseno r seno θ vezes r dr dθ, onde D é a representação cartesiana da região, então D é o cartesiano, e G é a representação em coordenadas polares, correto? Então aqui nesse caso, podemos ver que em coordenadas cartesianas a gente está fazendo uma integral com relação a x e y de uma função x, y, ok? E na integral polar, na representação polar, o nosso x é trocado por r cosseno θ, no lugar de x. O nosso y é trocado por r seno θ, no lugar de y. A gente tem que multiplicar toda essa função por r, que é o valor do jacobiano, para essa transformação, e fazer a integração com relação a dr e dθ. Então, essa afirmativa é verdadeira. A terceira diz o seguinte: quando substitui-se x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ na equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, encontramos a identidade trigonométrica cosseno de θ mais seno de θ igual a 1. Essa alternativa ela não é verdadeira porque quando a gente substitui x igual a r cosseno, aqui no lugar de x ao quadrado, esse nosso r cosseno vai ser elevado ao quadrado. O nosso r seno, que é igual a y, também vai ser elevado ao quadrado. Então, essa identidade trigonométrica nossa vai resultar em cosseno ao quadrado, vou pôr de azul aqui, o correto seria cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Então, nesse caso, essa afirmativa é falsa. Okay? Na seguinte, a integral tripla da função f de x, y, z igual a 1 sobre uma determinada região resulta no volume do sólido delimitado por ela. Ou seja, o volume de uma determinada região é igual à integral tripla da função 1 sobre essa região. Isso é análogo à integral dupla com relação da função 1 na região no plano, que vai resultar na área. Então aqui a gente chega à conclusão que essa alternativa ela é verdadeira, porque se a gente estiver fazendo a integral de função nenhuma, da função f de x, y, z igual a 1, a gente consegue sim encontrar o volume do sólido delimitado pela região indicada pelas funções em z, em y e em x.
Então, a gente vai ter limite superior, inferior, esquerda, direita e atrás e na frente. 3 limitantes no espaço. Com isso, a gente consegue calcular o volume. A última alternativa diz que, no cálculo de uma integral dupla sobre uma região, podemos interpretar a mesma região por meio de coordenadas cartesianas, ou seja, x, y, e coordenadas polares, r, θ. Essa afirmativa é verdadeira, porque a gente pode observar que a gente está tratando aqui de coordenadas cartesianas como x e y e de coordenadas polares como r, θ. Se a gente tiver num plano com x e y, um ponto qualquer desse plano, um ponto P nesse plano, pode ser representado da seguinte forma, com um determinado valor para y aqui e um determinado valor para x aqui. Então, a gente vai ter um P, x, y. Mas esse mesmo ponto P também pode ser representado, ser observado de outra forma. Se você criar um segmento de reta entre a origem O e esse ponto P, a gente tem uma determinada distância, determinado R, é o nosso raio. Então, esse raio é a distância do centro da origem do nosso sistema de coordenadas até o ponto. E esse raio forma um ângulo com o nosso eixo x, que é o ângulo θ. Então, a gente consegue posicionar qualquer ponto no plano tendo só duas informações. A informação respectiva ao raio desse ponto e o ângulo que esse raio forma com o eixo. Então, a gente tem aqui a mesma posição, podendo ser representada como P de R e θ. Então, aquela alternativa é verdadeira. Ok? Então, essa foi a questão 2.